Bom dia, Daniel. Bom dia, Pri. Bom dia, Fá. Erley, Luiz, Rê. E aí, tudo bem? Guru, batendo ponto aqui. Muito bom. Ei, Kelly. William. E aí, tudo bom? Bom dia. Ótimo dia, gente. Quinta-feira já, né? Já pega o aviãozinho, já compartilha com um monte de gente. Pelo menos com 10 pessoas. Vou falar isso todos os dias. Vocês estão bem? Hoje é uma convidada especial, gente. Olha ela aí, ó. Carol. Gente, ela é muito especial. E ó que eu conheço ela, falei com ela acho que 2 vezes. Mas é aquela pessoa que você já olha e vê que a menina é especial. Esperar aí a galera entrar. Dril, Fabiola, Estela. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Aproveitem muito a live de hoje. A Carol, eu vou deixar ela se apresentar, né? Eu acho melhor quando a pessoa se apresenta. E a Eric, então já vou chamar ela. E aí eu já vou pedir para ela se apresentar. Mas aqui já agradecer mesmo a presença dela e de vocês na live. E enquanto a gente começa, no momento que a gente estiver na live, vai compartilhando a live pra gente alcançar o maior número de pessoas. Posso contar com vocês? Vocês vão mandar o dedo aí no aviãozinho? Ei, dia de festa! Ei, Dani! Ei, Ruane! Ó, prazer enorme ter vocês aqui, tá? Vou chamar a Carol aqui. Ei, Oi, Carol! Rosi! Bom dia! Bom dia! Obrigada, tá? Obrigada por aceitar o meu convite. Para mim é uma honra, tá? Receber você aqui e ter a oportunidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com essa turma que vai nos ouvir hoje, tá? Vou deixar você se apresentar. Eu ia te apresentar, mas eu acho melhor você se apresentar. Primeiro eu que agradeço pelo convite, por esse espaço, pela presença das pessoas aqui de manhãzinha, né, gente? Nesse frio que é difícil sair da cama. Então, obrigada, ainda mais para falar sobre um tema que eu gosto muito. Bom, gente, eu sou Carolina Rocha, eu sou gerente editorial da Editora Gente, uma editora que há 30 anos vem atuando muito forte com autores nacionais, autores estreantes. A gente se especializou muito nos gêneros de desenvolvimento pessoal e negócios. E aí a Rose, que está com esse desafio lindo, né, de 21 dias para a gente desenvolver o hábito de leitura, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como é que a gente pode ter estratégias que nos ajudem a interpretar melhor todos esses textos que a gente está lendo, né? Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é um pouco das minhas próprias práticas, né? Tanto como editora e como leitora. Ótimo, perfeito. Manda ver, Carol, é com você. Legal. Bom, gente, eu separei 5 boas práticas, né, que eu espero que ajudem vocês, porque eu acho que desenvolver o hábito de leitura não é só algo gostoso, mas é algo importante, né? Porque o livro, ele é a ferramenta de compartilhamento de conhecimento mais eficiente que existe. Então, naquelas 200 páginas, às vezes você encontra o conhecimento que um autor levou uma vida inteira para construir, né? E que continua, enfim, além do tempo. Então, eu acho que o formato do livro, né? A gente está aqui fazendo uma live e discutindo, né, esse objeto que a gente tem uma relação emocional mesmo. É verdade. E que por mais que a gente tenha tecnologia, que a gente vá para o digital, eu acho que o livro, ele sempre vai ter esse lugar fundamental na nossa formação. E a primeira recomendação que eu queria trazer para vocês é que vocês
quando vocês vão começar um livro, se preparem para esse encontro. Então, às vezes, um dos grandes desafios, né, quando a gente vai ler um livro, e principalmente se ele tem uma linguagem um pouco diferente, se ele é um livro mais antigo, às vezes é um livro mais denso, se a gente simplesmente abre e começa a ler, às vezes a gente tem um estranhamento. Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou pegar um novo projeto? Primeiro, eu entendo como é que ele foi construído. Então, eu vou entender um pouquinho sobre esse autor, qual foi o período em que ele escreveu, por que ele escreveu esse livro, porque isso já criou um pouco de vínculo com esse projeto. Então, eu já não vou completamente perdida para ele. E muitas vezes, a gente não gosta de um livro, ou não entende um livro, porque a gente desconhece esse espaço em que ele foi construído. Então, por exemplo, às vezes a gente, na fase de escola, né, principalmente, porque eu acho que a gente fica traumatizado pela leitura durante a escola. Verdade. Né? A gente pega aqueles livros e fala, nossa, não estou entendendo nada, mas assim, a gente nem percebe. Não, peraí, esse livro ele foi escrito naquele período, o mundo era daquele jeito, né? Então, essa preparação ela é importante, ajuda muito e já tira um pouco o peso, né, de começar essa leitura. A segunda recomendação que eu queria trazer para vocês é que vá de boa vontade para essa conversa. O que isso quer dizer, né? Assim como num bate-papo, né, ou num debate, quando né, já vai duro e já vai pensando em tudo aquilo que vai rebater a outra pessoa, não existe diálogo. E a mesma coisa é com o livro. Apesar de você não estar ali presencialmente, né, com o autor, o texto é essa outra pessoa. Então, quando a gente pega um livro, por exemplo, né, e antes de começar a leitura, a gente já pensa, meu Deus, tem 400 páginas. Nossa, mas olha o tamanho dessa letra, tão pequenininha. A gente já começa a pensar em tantas coisas em paralelo que a gente se perde do próprio texto. Então, então eu acho que a segunda recomendação é quando vocês começarem essa leitura, cheguem abertos, né? Então, assim, nossa, deixa eu ver aqui o que ele tem para conversar, para me contar. Eu acho que é um processo, quase que uma escutativa via leitura. Então, isso é super importante, gente, porque senão, acho que todo mundo já teve essa experiência, né? De estar lendo um livro, mas já está assim, nossa, vou demorar tanto tempo para terminar. E aí você perde o que é de mais valioso ali naquele livro. Rose, se você quiser me interromper em algum momento, pode falar. Deixar você, eu não vou te interromper, vou deixar você falar aí e no final eu faço meus comentários. Mas até agora você só falou verdades, tá, Carol? É assim mesmo. É assim mesmo, a gente, primeiro, não tem esse interesse inicial de entender em que época que ele foi escrito, quem foi. Segundo, a gente pega o livro e olha quantas páginas tem, o tamanho da letra, se a leitura parece ser fácil ou não. E essa forma de chegar, né, como se você estivesse começando uma conversa, é realmente muito importante. Nas lives anteriores, eu cheguei a falar isso, sabe? Conversa com o livro, se envolve, comenta, né? Coloca a sua opinião, porque eu risco o livro, né? Então, coloca a sua opinião, suas considerações, porque é uma outra maneira de ler. É um estilo de leitura completamente diferente, que se torna muito mais agradável. E nós que estamos aqui, até para discutir um pouco, né, de como interpretar os livros, como entender os livros, esses dois pontos que você citou já faz toda a diferença. Então toca aí que tá maravilhoso. Os comentários aqui é só elogios, a galera tá pegando. Legal. Isso que você falou dos grifos é uma coisa que eu uso bastante, uma das recomendações que eu trouxe aqui também. Porque quando você está grifando o texto, não é só você está se colocando ali, mas você ajuda a sua mente a fixar o que é fundamental daquele texto, né? Então, assim, o livro inteiro, né, o texto todo, você não vai decorar o livro, mas você vai conseguir fixar as principais ideias, né? E isso é importante.
E tem uma coisa também sobre esse desenvolvimento do prazer pela leitura. Eu acho que a gente também tem que entender que não necessariamente todas as vezes a gente vai ler só por prazer. Às vezes a gente vai ler porque precisa daquele conhecimento, né? Então, às vezes eu brinco, por exemplo, eu adoro cozinhar, mas não é todo dia que eu tô a fim de cozinhar. Mas todo dia eu preciso me alimentar. Então, essa dinâmica com o livro, ela é mais ou menos assim, né? Não é só porque a gente gosta de ler, é porque a gente entende que, né, assim, para cada tipo de leitura eu vou ter um objetivo diferente. E ficar confortável com isso é importante também para você absorver aquilo que você está, né, que você tá consumindo. E aí, quando tem um texto muito complexo, né, ou muito rebuscado, o que eu gosto de fazer? Primeiro, eu não tento ler o livro inteiro de uma vez. Eu me organizo, né, para focar 10 páginas por dia, porque tem textos que são mais difíceis, né? Você precisa de um esforço muito maior. E aí, o que eu faço? Eu leio uma primeira vez, que é para eu perder o medo daquele texto, né? Então, o que isso quer dizer? Sabe aquele texto que você pega e você começa a falar assim, gente, eu não estou entendendo nada do que esse autor está dizendo? Eu não paro nisso. Eu leio sem entender nada mesmo, que é para o meu cérebro se acostumar com esse tipo de narrativa. E aí depois eu volto e releio. Porque né, nesse processo, o nosso cérebro ele é muito eficiente, né? Ele vai mapeando o estilo, os usos. Então, quando você vai para a segunda leitura, a sua cabeça já não está mais assustada com, nossa, esse autor escreve difícil. Não, ela já vai estar assim, tá, eu já vi isso uma vez, então agora eu consigo prestar atenção. Então, textos muito técnicos, né, às vezes de áreas diferentes, eu costumo fazer desse jeito. E acho que o que vocês estão falando, né, durante esses 21 dias, é a importância de colocar em prática o que vocês leram. Gente, isso é fundamental para te ajudar a interpretar. Por quê? A interpretação, ela é um processo vivo. E que a gente vai, né, melhorando conforme a gente vai discutindo. Então, nem que seja numa roda de amigos que você compartilha aquilo que você leu. Perfeito. Curtinho, rapidinho, porque quando você vai para a prática, você se defronta se aquilo que você entendeu realmente fez sentido para outra pessoa. Então, às vezes, num debate, alguém vai te falar assim, nossa, mas que curioso, eu já ouvi falar desse livro e eu entendi assim, assado, e aí isso vai te dando mais repertório. E uma outra coisa também se você tem um livro que ele te dá uma técnica, uma ferramenta, assim, pelo menos uma coisinha coloque em prática, que é para a cabeça fixar, para você entender se aquele raciocínio que o autor trouxe fez sentido. E aí, o que é, assim... e aí, o que pode ajudar, né, e o que me ajuda muito... então, assim, do mesmo jeito que eu me preparei para começar o livro, eu me preparo para terminar o livro. O que isso quer dizer? Eu li o livro, né, vi ali aquela experiência que o autor me proporcionou. E aí eu gosto de, principalmente se for um livro clássico, alguma coisa assim, de ver o que outras pessoas falaram sobre aquele texto. Então, às vezes é um vídeo, às vezes é uma leitura comentada, um artigo, porque aí isso me faz enxergar, assim, nossa, eu tive essa visão sobre esse texto, isso aqui eu tô vendo uma outra leitura, e aí eu escolho aquilo que faz sentido para mim. Nossa, Carol, isso então... que você falou... Nossa, é perfeito. Eu tenho esse hábito também de estar lendo alguma coisa, e não necessariamente só em leituras mais difíceis, né? Em coisas que eu quero realmente checar o meu entendimento. É fazer isso que você falou, é buscar um vídeo, é buscar um comentário, é buscar um resumo, alguém que falou sobre aquilo, para que eu realmente tenha o meu modo de pensar, sabe? O meu modo de interpretar aquele texto. E você só veio a confirmar que isso é uma ferramenta, é uma técnica importante, né, para interpretação. Que máximo. Assim,
essa dinâmica, né, de entender que o livro ele é uma conversa, né, e não importa, gente, se é ficção, né, se é um livro de negócios, ele é sempre uma conversa, né, você entra naquele universo daquele autor e você vai viver, né, tudo aquilo que ele oferece. E a gente, embora a leitura seja um processo solitário, né, porque não adianta, assim, gente, multitasking na hora de ler não funciona. Então, você está com o livro e respondendo no WhatsApp, checando no Instagram, tipo, a gente não consegue absorver quando a gente está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Só que o segundo passo, né, que é essa interpretação, não precisa ser solitária, né? Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente, né, quando vive uma situação, conversa com uma amiga, chama alguém, troca uma ideia, a gente tem que ter isso com as nossas leituras, né? Com os conhecimentos que a gente adquire. Porque aí fica mais interessante. Eu acho que isso que é o barato, né? Quanto mais a gente mergulha naquilo, pode ser um assunto simples, né? Você começa a falar, nossa, isso aqui é muito interessante. Nossa, esse autor é muito interessante. E aí, essa descoberta que você fez te puxa para outra. E aí você vai atrás de outros livros, né, de coisas complementares. E aí fica divertido, né? Assim, eu acho que isso faz diferença e faz com que a gente não... A Carol travou para vocês, gente? Ei? A Carol caiu, peraí. Vou chamar ela aqui para ela concluir. Chamando ela de novo aqui. Esperando ela voltar. Ela não voltou ainda, peraí. Eu travei também não, né? Oi, voltou. Voltou, Carol. Você caiu aí, eu consegui te recuperar. Ai, Mas mas continua. é isso, né? Eu acho que quando a gente vai perdendo esse medo, né, e vai se sentindo é, assim, segura, né? E para dar nossa opinião sobre essas leituras, sobre entender, sobre, né, isso aqui faz sentido para mim. E assim, gente, às vezes a gente discorda dos autores também, tá? Então, nessa coisa da interpretação, isso também é válido, né? Tá, isso aqui eu não concordo, então isso aqui não faz sentido, isso aqui eu pego, vou fazer completamente diferente, né? Assim, o livro, ele não é uma verdade absoluta, né? Ele é um convite, ele é a apresentação de um debate, e aí a gente pode concordar, discordar, né? Enfim, e construir a partir dele também. É uma Então, proposta, né, Carol? É uma proposta e é uma opinião do autor também, né? exatamente. Então, acho que o que é legal do livro é justamente esse debate, essa conversa, ela continuar viva, né? E ser de trocas. E eu tô vendo aqui o pessoal comentando, né? A gente pode depois fazer um debate sobre um livro específico também, né? Talvez fazer uma. Gostei dessa ideia, Carol. Então eu já vou deixar aqui, porque eu li um comentário aqui que eu segurei aqui para não dar uma risada. O Eric falando bem assim, eu tô atrasando o meu relógio para não dar 7h20. Ai, que legal!
Ó, você é muito Bom, especial, Carol, assim, a forma com que você compartilha o conteúdo, explica, desde a primeira vez que eu te escutei, eu fiquei encantada. Então, eu acho que sim, a gente pode marcar um outro encontro para falar mais e até falar de um livro específico, né? Tem algo a mais que você quer falar, que você quer deixar de recado final para a galera? acho que das recomendações são essas. Gente, abracem mesmo, né, esse desafio, porque a leitura, ela tem muito a ver com essa construção de hábito mesmo. Então, no começo você vai levar mais tempo para ler o livro, conforme você vai se acostumando, e principalmente, né, você perde o medo do texto, né, que eu acho que isso é importante para a compreensão, e você também vai percebendo como é que funciona, né, assim, qual é o ritual que você precisa para leitura. Às vezes eu brinco assim, né, tem gente que fala, eu não consigo ler, e aí fala, mas como é que é? Por que trava, né? Não, então, eu pego o livro, eu vou na cama, né, antes de dormir, aí aquela meia luz, eu falo, gente, mas até quem... né, não adianta, se você vai lá deitado, né, tá quentinho, você vai dormir, não tem Vai livro dormir que segure. deitado, tá doido, não tem como, Mas, assim, a gente vai descobrindo, né, e vai se apropriando desse objeto mesmo, né? E aí, gente, tanto faz se vocês estão lendo livro físico ou se vocês estão lendo livro digital, né? No digital também, eu fico lá fazendo grifo, eu comento, eu sou uma pessoa, né, muito de anotação, então eu sempre tenho caderninhos, né, tipo, para falar hoje, escrevi, então eu também vou lendo e vou anotando do lado para me ajudar, né, a não me perder, porque a gente tem muito conteúdo disponível hoje, né, assim, em todas as plataformas, tem, né, uma infinidade de livros, acho que uma vida inteira lendo, a gente não vai dar conta de ler tudo que a gente verdade. gostaria. Então, eu acho que aquilo que a gente está lendo, a gente tem que aproveitar mesmo, porque... bom, eu sou suspeita para falar, né, gente? O livro, ele me deu uma profissão, né? Então, eu tenho uma relação mesmo de afeto e também de entender a importância do livro como uma ferramenta mais democrática que existe para a gente gerar conhecimento, gerar troca, gerar crescimento. Nossa, perfeito, Carol. Dá vontade de continuar te ouvindo, não dá? Fala a verdade, ela é muito boa, ó, tão Obrigada, coerente. Eu vou te gente. chamar por uma outra live, porque eu acho que 20 minutos foi muito pouco. Você tem muito para contribuir. Para a gente é uma honra mesmo ter você aqui. Eu vou deixar essa live gravada, a gente não deixa, mas essa eu vou deixar gravada para que chegue a mais pessoas e pessoas sejam transformadas, né, através dessas dicas, através das coisas que você compartilhou. Eu acredito muito, como você, de que o livro é uma ferramenta democrática, que em 200 páginas, em 20, 30 reais, está conhecimento de um autor de 20 anos, de muito estudo, de muito investimento, de muita grana que ele investiu nele mesmo para chegar até ali, nessas conclusões. E as pessoas que não gostam de ler provavelmente não têm essa visão, né, de que o livro é muito rico, né? Então, eu acho que esse meio da gente compartilhar e mostrar o que está por trás de um livro pode sim aumentar o número de leitores que a gente vai ter no Brasil e no mundo, né? Então, obrigada mais uma vez. E para vocês, meninos, os recadinhos finais. A primeira coisa vai ter uma live especial na segunda-feira, 8 horas da noite, não vai ser de 20 minutos, né? Vai demorar mais um pouquinho. Então, eu já coloquei lá no grupo e já está no meu Instagram um link com um formulário para você fazer a inscrição. É muito rápido, é menos de 1 minuto. Então, se você ainda não se inscreveu, Rose, para que essa inscrição? Se é no Instagram, é ao vivo, é para você receber um material com conteúdo que eu vou te mandar antes da live, né? Então, é muito legal quando você também participa de uma live, já tem um conteúdo ali impresso ou não, para você acompanhar aquilo que a pessoa vai falar, e é isso que eu vou fazer para vocês, tá bom? O sorteio de hoje vai ser um livro, tá? Vai ser o Sucesso é Treinável, não, que ainda não lançamos, né, Carol? Vai ser o Vai livro estar do quase! Joel. Tá perto, né? Mas vai ser o livro do Joel, 100% presente, é um dos livros que mais me pedem, que mais tem comentários. Só que a diferença é que o sorteio vai acontecer na foto da live, a foto que eu postei ontem, não na foto de hoje, tá bom? Então vai lá,
comenta muito, convida muita gente para live. E lá no grupo do Telegram a gente fala mais um pouco de como que foi hoje para vocês, tá bom, gente? Um ótimo dia. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Rose, eu que agradeço. Adorei, gente. Obrigada mesmo, Rose, por a gente poder ter compartilhado aqui um pouquinho de manhã. Eu que agradeço, meu amor. Você é maravilhosa. Um ótimo dia para todos, gente. Beijos. Um Tchau. beijo, gente.